Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso formato aqui de aulas. Essa semana eu optei por gravar a nossa aula, a nossa discussão e assim como no Google Meet, né, eu sempre saliento para vocês a importância de participarem, de comentarem alguma coisa a respeito ou questionarem, né? Eu digo aqui que vocês podem usar aqui embaixo a aba de comentários para poder fazer qualquer questionamento, pergunta, que aí eu vou poder responder depois para vocês. Então é um formato que eu optei essa semana, em primeiro lugar, pela questão das chuvas que tem acontecido com frequência em Tangará e tem prejudicado a participação de alguns alunos por questões de internet. Então, estando gravado dessa forma, o aluno que porventura não tem acesso à internet no horário da aula pode assistir em outro momento, né? E também não estaria podendo participar de toda forma na quinta-feira, porque vou ter outro compromisso. Então, optei pela gravação da aula para que vocês tenham esse acesso. E aí, na semana de hoje, nesta semana, nós vamos trabalhar com a temática do liberalismo e do neoliberalismo, que são duas correntes de pensamento, duas ideologias que estão bastante em voga na atualidade e que delimitam muito das ações governamentais, né, que têm um impacto na nossa vida cotidiana, apesar de que muitas vezes a gente acaba achando que não, né? Mas é importante compreender como determinadas ideologias e elas delimitam, elas influenciam nas decisões do Estado, nas decisões do governo e que, por consequência, acabam impactando nossas vidas de alguma forma. Vamos entender aqui o liberalismo e o neoliberalismo em uma abordagem inicial desses termos. Claro que quem tenha curiosidade, quem achar necessário um aprofundamento na compreensão disso, é interessante buscar leituras complementares, né? Aqui eu vou falar de uma forma mais geral, mais específica. Não vou me aprofundar tanto, mas é importante dizer que esse universo desses dois modelos, desses dois sistemas, é imenso, né? Cheio de possibilidades de interpretação. Então, o que eu vou dar aqui é uma interpretação do que é liberalismo e neoliberalismo. E nós podemos discutir aí nos comentários as opiniões de vocês, as dúvidas e qualquer coisa que surgir no decorrer da aula. Então, vamos lá para a nossa temática de hoje. Então, liberalismo, neoliberalismo, o que é isso que falam tanto? Nos últimos tempos no Brasil, o debate sobre liberalismo versus comunismo tomou conta do ambiente e das disputas políticas da imprensa. E principalmente nas redes sociais, o espaço que atinge em sua maioria os jovens. Não sei se vocês aí nas suas andanças pelas redes sociais já se depararam alguma vez em uma aba de comentários qualquer com alguma disputa, alguma discussão que coloque um contraponto entre essas duas partes, liberalismo e comunismo, né? Como se o liberalismo fosse a antítese do comunismo, né? E esse pensamento, o problema desse pensamento é que ele é extremamente reducionista, ou seja, ele pega uma discussão imensa, cheia de detalhes, cheia de discussões secundárias e coloca como uma coisa simples, simplista. E isso é um problema, porque isso acaba gerando uma falsa impressão de simplicidade numa coisa que é bem mais profunda e bem mais complexa. Por isso que eu resolvi trazer essa temática para vocês. Para quando vocês ouvirem alguém falar sobre liberalismo, ou se mesmo vocês optarem por assumir o liberalismo como uma ideologia válida para vocês, vocês têm uma noção básica do que isso significa, do que significa se colocar como liberal ou como neoliberal. Existem outras opções de posicionamento,
mas caso vocês optem por isso, vocês vão ter pelo menos uma noção simples do que isso significa. Nesse sentido, vale perguntar o que esses termos significam, né? O que significa liberalismo e neoliberalismo. Para começar com o liberalismo, nós temos que o sistema liberal, ele é pautado pela ideia da propriedade privada, ou seja, todo cidadão ou indivíduo tem o direito de adquirir propriedades para utilizar como quiser e acumular riquezas. O significado disso é o seguinte: a ideia da propriedade privada, ela passa essencialmente por adquirir coisas, né? O direito do cidadão de adquirir, de comprar, de ter, né, coisas como sua propriedade e de usufruir dessas coisas para o seu bem próprio, né? Nesse sentido, para o seu rendimento, né? Para o acúmulo de riquezas. Um exemplo bem básico disso seriam as terras. Terras são propriedades privadas, na maioria dos casos. Um terreno qualquer dentro da cidade, normalmente ele vai ter um dono, né? Ele vai ser de alguém. E essa pessoa, ela é proprietária. E a partir dessa condição de proprietária, ela pode fazer com essa terra o que ela bem entender. Inclusive, deixar essa terra lá sem fazer nada, ou construir um prédio para alugar, uma casa para alugar, ou construir um supermercado, né? Estabelecer ali um comércio. Então, essa terra, ela vai servir aos interesses do seu proprietário. Isso é o que significa propriedade privada. Quando a propriedade é pública, ela pode ser usufruída por todos. Quando nós temos uma praça que é pública, todos podem usufruir daquele espaço, né? Guardadas as devidas proporções, né, de uso. Né? As pessoas podem andar, podem ficar ali, podem fazer várias atividades nesse ambiente. Então, essa é a diferença principal entre uma propriedade privada e uma propriedade pública. O uso que é feito dessa propriedade, né? Então, dentro dessa ideia de uma valorização da propriedade privada e do acúmulo de riquezas, a gente pode entender como os fundamentos do sistema liberal, do liberalismo. Então, quer dizer que no liberalismo não existe um Estado controlador, que existe essa liberdade total de ação, essa liberdade de propriedade privada? Será que é assim? É e não é. Porque a ideia do liberalismo, ela possui muitos usos e significados e versões. Então, o liberalismo, assim como o comunismo e qualquer outra ideologia, qualquer outro tipo de pensamento, quando ele é colocado em prática em determinadas circunstâncias, né, em determinadas condições, ele tende a se alterar. Então, o liberalismo praticado, por exemplo, nos Estados Unidos, não é o mesmo liberalismo praticado na Europa, que não é o mesmo liberalismo praticado na América Latina. Então, existe uma série de características que podem se modificar de acordo com o tipo, de acordo com a perspectiva do liberalismo que aquelas pessoas têm. Por isso que você pode ter em um país um liberalismo extremamente, vamos dizer assim, estruturado, extremamente elaborado e colocado em prática, enquanto que em outros lugares, em outros países, você vai ter um liberalismo com um viés mais frouxo, digamos assim. Né? Você vai ter países como os Estados Unidos que levam o liberalismo muito a sério. Né? Eles praticam muito o liberalismo. Já países como o Brasil, né, ele tem uma tendência a querer praticar o liberalismo, mas por determinadas circunstâncias ele não consegue praticar da forma como ele quer, da forma como ele pretende, né, da forma como o ambiente político pretende. Então, o liberalismo, assim como qualquer ideologia, ele vai ser aplicado de formas diferentes, né? Porque as ideologias elas são formas de pensar,
mas quando são colocadas em práticas, elas tendem a se modificar, porque é assim que funciona a sociedade, é assim que funciona a humanidade. Então, sim, podem existir dentro do liberalismo tanto estados um tanto quanto controladores, quanto estados mais liberais de fato. Então, a gente não pode julgar, dizer que existe um liberalismo puro e um liberalismo mais frouxo, mais não bem praticado. Cada liberalismo vai ter suas funções, seus usos e suas versões. Aí nós vamos para a questão das origens do liberalismo, do pensamento liberal. Quando é que surge, por que surge e onde surge? O pensamento liberal, assim como muitas vertentes da filosofia, do pensamento moderno, ele surge na Europa no século XVI, quando alguns dos feudos, se vocês lembram das aulas de história, eram aquelas pequenas comunidades rurais que eram lideradas por um nobre. Então existia o rei e existiam os nobres que comandavam os feudos. E esses feudos começaram a ficar incomodados com os pesados impostos cobrados pelas monarquias, que aumentavam constantemente, porque não existia uma ideia de um Estado neutro, republicano, eleito por voto. O Estado era a monarquia, o rei era o Estado. Tanto é que o Luís XIV disse, o Estado sou eu, porque de fato era, no absolutismo o Estado era o rei, então o rei tinha o direito de comandar como bem entendesse. Aí o que acontece é que esse rei, ele podia aumentar os impostos como ele bem quisesse. Isso passou a desagradar os nobres, os proprietários de terras. E essa insatisfação dá início a um pensamento de que a monarquia é um sistema que oprime com pesados impostos os burgueses e os nobres. Então, esse pensamento inicial é o que dá início ao liberalismo. A ideia de liberar a sociedade desses pesados impostos e dessa opressão imposta pelo Estado. E aí depois esse processo vai evoluindo historicamente. Além disso, eles vão se queixar, nesse contexto do século XVI, do controle das terras exercido pelo Estado absolutista. Aí vem aquela questão da propriedade privada. Aqui a gente não tem nem necessariamente uma propriedade pública, nem uma propriedade privada. Na verdade, nós temos a propriedade do rei. Então, as pessoas não tinham direito à terra, nem os mais ricos, nem os mais pobres, porque toda a terra pertencia ao rei. E o rei dava o direito das pessoas explorarem essa terra. Então, o que fazia as pessoas, os burgueses e os nobres insatisfeitos, é não ter, de fato, a posse da terra. Porque eles trabalhavam, eles cultivavam, mas eles não tinham direito a serem, de fato, donos. Ou seja, eles não tinham a liberdade de produzir na terra, a fazer da terra o que eles bem entendiam. Por isso, podemos dizer que não existia propriedade privada. E aí, então, ou seja, no século XVI existia uma insatisfação geral contra os impostos cobrados pela nobreza, sobre a nobreza, sobre os comerciantes. Essas duas classes passaram a se insatisfazer com o tratamento dado através da cobrança de impostos. Então, essa é a origem do pensamento liberal. Com o passar dos anos, dos séculos, nós chegamos no século XVIII, e temos então um primeiro fato histórico relevante na história do liberalismo. A Revolução dos Estados Unidos, a independência norte-americana, que vai acontecer em 1976, ou 1776, e vai dar origem, essa conquista dos revolucionários vai dar origem e vai fundar um Estado republicano que vai ter como base a liberdade do indivíduo, sem o controle do Estado.
Então, o princípio básico que vai estar na origem da nação norte-americana, dos Estados Unidos, né, é a liberdade individual. E eles vão colocar esse conceito de liberdade individual na própria Constituição deles. A Constituição norte-americana, que é a primeira carta constitucional da história e que vai ser escrita toda baseada na ideia do liberalismo. A ideia de que o Estado não pode oprimir o indivíduo. O Estado não tem direito de controlar, de cercear as liberdades individuais. Aí entram a liberdade de comercializar, de vender e comprar, a liberdade de crença e a liberdade sobre a autoproteção. Aí entrando a ideia do direito dos americanos de possuir armas, né, que é um ponto extremamente polêmico da Constituição americana, em que os americanos têm o livre direito de se armar, né, de comprar armas. Então, essa ideia de liberdade, de liberalismo, ela está muito presente aí nesse contexto do século XVIII. E outro acontecimento histórico importantíssimo para o estabelecimento do liberalismo é a Revolução Francesa de 1789. Né, no mesmo contexto da Revolução Americana, e ela vai fazer também, ela vai ter como foco uma revolução estabelecida pelos burgueses, ou seja, pela classe dos comerciantes. Então, os comerciantes franceses da época já estavam muito mais que insatisfeitos com os luxos que a nobreza tinha, né? Ou seja, os comerciantes e a população no geral pagavam pesados impostos para que a nobreza mantivesse seus luxos. Então, a ideia de ter um Estado que oprime o trabalhador e que, sobretudo, oprime o comerciante, oprime a burguesia, foi algo que motivou, em grande medida, a Revolução Francesa. Eles tiraram o rei de cena, acabaram com a monarquia e estabeleceram também uma república baseada em ideais de liberdade. Então, existiria essa liberdade de comércio, essa liberdade de expressão, que são valores liberais, valores do liberalismo. Então, são dois momentos históricos em que o liberalismo vai ter uma ascensão: a independência norte-americana e a Revolução Francesa. Um outro elemento importante aqui sobre o processo, né, de constituição do liberalismo é a escrita de um livro chamado A Riqueza das Nações, que foi escrito por um escocês chamado Adam Smith, no ano de 1776. O Smith, ele era um cara que idealizou, né, ele foi o cara que é considerado como o pai do liberalismo clássico. O liberalismo que, historicamente, vai ser a primeira vertente, a primeira ideologia estabelecida mesmo, constituída sobre esse pensamento de uma liberdade dos indivíduos para concorrência, para a livre concorrência, o livre mercado, né? O Estado que não seria mais o regulador da economia, mas a existência de um livre mercado que ele em si conseguiria estabelecer leis e regras, né, para se autodeterminar, se auto-administrar. Então, esse é o pensamento que vai permanecer, né, dentro do liberalismo. Uma ideia de que deve existir uma liberdade tal na sociedade que os indivíduos possam exercer suas funções, né? Possam comprar, vender, possam estabelecer sua riqueza, né? Possam estabelecer o seu desenvolvimento. E aí seria a partir desse liberalismo que nós teríamos um desenvolvimento maior da sociedade e da economia. O Adam Smith também vai criticar a escravidão e o colonialismo, porque ele vai acreditar que esses dois sistemas, né, de opressão, eles fazem com que não exista liberdades para consumo e para comércio. Então, por exemplo, uma colônia, como no caso do Brasil, ela só poderia comercializar com Portugal. Então, fazendo isso, você fecha o mercado para as possibilidades de livre concorrência,
né? Então, nisso você tem uma péssima situação para a economia mundial. O ideal para o Smith seria não existirem colônias e a possibilidade de construção de um mercado mundial, né, com a livre concorrência entre os países, né? Então, ele vai ser contra o colonialismo por isso. Com relação à escravidão, ele vai ser contra porque o sistema escravagista, dentro do sistema escravagista, você tem donos e você tem escravos. E o escravo não é um consumidor, né? O escravo está numa situação que ele não tem salário, ele não tem renda. Então, se ele não tem renda, ele não pode consumir. E se ele não pode consumir, ele não vai servir como peça para o sistema capitalista, né? Porque o sistema capitalista ele precisa de vendedores e ele precisa de consumidores. Então, o ideal seria a não existência da escravidão, a não existência da colonização, para que o mundo pudesse evoluir com uma economia baseada no capitalismo, na venda e na compra de bens e serviços. Aí, o Estado, portanto, né, ele deveria não interferir na economia, né, em vários setores da economia, ele não deveria interferir e ele só teria o papel de fornecer educação, saúde, infraestrutura e segurança. Esses seriam os papéis que caberiam ao Estado. Isso aqui é uma coisa muito importante, pessoal, porque existem alguns pensadores liberais que vão pretender, que vão dizer que o Estado deveria nem ao menos fornecer esses serviços, né? Que tudo deveria ser privatizado e o Estado não deveria fornecer nada. Isso se chama, em um sentido bem simplista, né, do anarcocapitalismo, né? Um sistema, né, no qual você não tem a ação do Estado em praticamente nada, né? Você tem quase que a inexistência de um Estado, em que tudo seria controlado através da iniciativa privada, né? Então as escolas seriam privadas, os hospitais privados, a segurança seria privada, tudo seria privado, não existiria nada público. Então isso é uma base, né, bem simplista do que seria um anarcocapitalismo, né? Um sistema em que não existiria esse fornecimento pelo Estado desses serviços essenciais. Mas no liberalismo existe sim a prerrogativa de que o Estado deve fornecer saúde, educação, infraestrutura e segurança. Então, sempre quando a gente vai falar de liberalismo, é importante que nós tenhamos isso em mente, né? Quem se diz liberal está, pelo menos nesse liberalismo clássico, concordando de que o Estado ele vai fornecer essas estruturas básicas. E por que o Estado deveria oferecer essas estruturas? Para dar as possibilidades para a existência da chamada meritocracia. Porque uma sociedade em que exista saúde, educação, infraestrutura e segurança de uma forma igualitária, né, que o Estado dê essas possibilidades, vai fazer com que as pessoas dentro dessa sociedade possam ter as mesmas condições para alcançar níveis mais elevados, através do seu mérito, do seu esforço. Então, essa ideologia do liberalismo, ela vai dizer que o Estado daria essas condições e, a partir delas, as pessoas poderiam ascender socialmente de acordo com suas próprias capacidades. Então, o liberalismo ele não acredita que existam condições específicas de determinadas classes da população, que precisa existir uma ajuda financeira para essas classes, como, por exemplo, o Estado liberal e neoliberal não acredita no fornecimento de auxílios para as classes mais pobres. O auxílio de condições de acesso das classes mais pobres a melhorias de vida. Ele acredita que ele dará essas condições básicas e aí, independentemente da classe social, a pessoa conseguiria alcançar níveis mais elevados na sociedade, o que se chama de meritocracia. Então, essas são as características que o Adam Smith vai dar ao liberalismo clássico. Então, qual é a relação entre liberalismo e capitalismo? Bom, basicamente, o capitalismo é o modo de produção do sistema liberal. Ou seja, todo país que é movido pela livre concorrência,
capital e propriedades privadas, é um país capitalista. Então, quando nós falamos de liberalismo, nós estamos falando de um sistema ideológico, político, né, filosófico, e o capitalismo é o sistema, né, é o modo de produção que é baseado nos pilares da propriedade privada, capital e na livre concorrência. Então, isso se chama liberalismo e o capitalismo é o sistema de produção que está dentro do liberalismo. E aí vem o neoliberalismo e sua origem histórica. Assim como o liberalismo tem origem no século XVIII, com as revoluções, né, a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana, o neoliberalismo também tem um contexto histórico a ser explorado. Então, o modelo do Estado liberal, que ainda controla algumas estatais e empresas da economia no século XX, que será vigente até a primeira metade do século XX, quando passará a ser questionado por uma nova geração de pensadores liberais a partir de duas escolas, a escola austríaca e a escola de Chicago, né? E o que esses pensadores vão dizer, né? Eles vão estabelecer um novo liberalismo entre as décadas de 30 e 60, que surge em função em boa parte, da economia do Ocidente se encontrar estagnada depois das grandes guerras, né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E aí o que esses pensadores vão fazer? Eles vão acirrar ainda mais, eles vão aumentar ainda mais a ideia de que o Estado não deve interferir na economia, que o Estado não deve ser detentor, né, de uma influência na economia. E aí, dentro dos fundamentos do neoliberalismo, nós temos a ideia de um Estado mínimo que não deve intervir ou regular a economia, cuidar apenas da educação e da infraestrutura. Então, aí já não entra nem mais a saúde, né? Então, o Estado ele só forneceria educação e infraestrutura para que as pessoas pudessem estabelecer suas vidas e a meritocracia pudesse agir ainda a partir de um sistema educacional, né? Que formasse pessoas para que elas pudessem ascender socialmente. E aí a desregulamentação da economia. Os pensadores neoliberais acreditam que a economia se autorregula, ou seja, ela é capaz por si só de controlar os preços, a disputa e evitar o monopólio, né? Então essas atitudes de correção de preço, né, de evitar monopólios, ou seja, de evitar que grandes empresas monopolizem o mercado, controlem o mercado, né, de estabelecer preços justos para as mercadorias, né, que não fique aquela disputa entre empresas que acabam gerando preços abusivos. Não caberia ao Estado fazer isso, mas sim ao próprio mercado estabelecer essa dinâmica. Então, isso é um pensamento do neoliberalismo. As privatizações, né, dentro do neoliberalismo, existe, então, ao Estado não mais ter as empresas, né? Não existiriam empresas estatais, empresas administradas pelo Estado, pois estas só lhe dão prejuízos e incham a folha de pagamento, gerando dívidas que se tornam impagáveis. Um exemplo muito clássico disso, dessa relação de privatização, aconteceu no Brasil na década de 90, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele vendeu diversas empresas que eram estatais, que eram administradas pelo governo, como, por exemplo, as empresas de fornecimento de energia elétrica, né? Até a década de 90, vocês não vão lembrar disso, é claro, vocês são muito novos, nem eu me lembro muito disso, mas o serviço de energia elétrica, ele era público, ele era administrado por empresa pública. E aí, na década de 90, o Fernando Henrique ele vai vender essas empresas, tanto as empresas de energia quanto de telefonia, né? Então, por exemplo, se hoje nós temos TIM, Oi, Vivo, Claro, enfim, uma imensidão de provedores de sinais de telefone, é porque lá atrás o Fernando Henrique vendeu a propriedade, né, o direito de explorar essa fonte, né, essa ideia do fornecimento desse serviço. A mesma coisa, o fato de hoje nós temos no Rio Grande do Norte a Cosern, em todos os estados nós temos uma empresa que fornece a energia. Também tem a ver com a privatizações dos anos 90. E aí uma questão que está em pauta na atualidade, já é uma pauta há muito tempo, é a privatização da Petrobras, que é uma empresa estatal
responsável pela exploração de energia de combustíveis, né? Sobretudo pela extração e beneficiamento de petróleo. É uma discussão que vem há muitos anos se desenvolvendo e hoje em dia tem atingido seu auge, né? Com uma discussão que diz que a Petrobras já deveria ter sido privatizada porque, em tese, ela daria realmente mais gastos do que benefícios. Então, esse pensamento neoliberal está muito dentro dessas discussões que estão aí em pauta atualmente. Aí, aplicações do modelo neoliberal, né? Onde é que isso foi aplicado historicamente? O modelo neoliberal será aplicado a partir de 2 líderes. A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, durante as décadas de 80 e 90, e no mesmo contexto, o presidente norte-americano Ronald Reagan. Vão ser os pilares, vão ser os principais estadistas a aplicar os modelos neoliberais. Eles promovem, então, em seus respectivos países, a privatização e o fim de um estado de bem-estar social e travam guerra contra os sindicatos e as proteções trabalhistas. Aqui também é uma coisa importante a se discutir. O sistema neoliberal, ele vai travar essa batalha contra os direitos trabalhistas. Então, aquilo que foi conquistado por sindicatos historicamente, inclusive aqui no Brasil, é uma das questões que primeiro vão ser atacadas, vão ser discutidas no sistema liberal. A ideia de que o funcionário, o operário, ele está protegido, né, por leis trabalhistas. Então, algo que foi feito no Brasil, assim que os governos de ideologia liberal neoliberal assumiram, foi a reforma trabalhista, que justamente meio que mexeu ou praticamente anulou os direitos trabalhistas conquistados pela CLT estabelecida pelo Getúlio Vargas lá na década de 30. Então, eles vão meio que desconstruir esse argumento do trabalhista e vão estabelecer uma liberdade em que os patrões não vão estar sujeitos a leis trabalhistas ao lidar com os funcionários. Isso, na visão neoliberal, desburocratiza as relações de trabalho entre patrão e funcionário, mas sob uma perspectiva, né, de esquerda, uma perspectiva mais progressista, isso acaba fazendo com que exista uma opressão ainda maior da parte do patrão para com o funcionário, que agora não está mais segurado por leis, né, trabalhistas. Então, essa é uma discussão ampla, mas basta a gente compreender que o pensamento por trás dessas ações, por trás de uma reforma trabalhista, está sempre o modelo neoliberal de pensamento. Então, o mandato de Thatcher como primeira-ministra foi o segundo mais longo da Inglaterra, de 1979 a 1990. Em um certo sentido, foi muito proveitoso para a Inglaterra inicialmente, né? O governo da Thatcher. Ela ficou conhecida, inclusive, como a Dama de Ferro da Inglaterra, porque ela era muito decidida, né? Enfim, foi muito bem sucedida na sua atuação. O governante dos Estados Unidos, Reagan, teve um mandato de 1991 a 1989. Também foi um governante muito bem sucedido nos Estados Unidos. Então, em certa medida, o sistema neoliberal ele funciona para algumas questões. A melhora da economia, notoriamente, nesses modelos, acontece. Mas, normalmente, ao custo de questões sociais, né? A perda de direitos trabalhistas, né? Isso. Então, a perda de investimentos estatais, a perda de um investimento do Estado na própria economia. E aí uma nova era do neoliberalismo, né? Será que estamos vivendo uma nova era neoliberal? O movimento de governos neoliberais segue até hoje. Na América Latina, os governos que aplicam a receita do novo liberalismo datam do fim da década de 80 e toda a década de 90, né? No Brasil, compreende aos mandatos do Fernando Henrique Cardoso. Porém, na segunda década do século atual, século XXI, a maioria dos países da América Latina retomam políticas neoliberais, como a diminuição da proteção do Estado, a retomada das privatizações e o fim da proteção trabalhista. Portanto, o neoliberalismo pode ser entendido como uma nova etapa do liberalismo,
Por isso o nome novo liberalismo, ou neoliberalista. A sua marca é a privatização, o Estado mínimo, a autorregulação da economia e o fim de um estado de bem-estar social. Ou seja, um estado que vai ajudar financeiramente sua população. Então, se podemos colocar em contra-cheque aqui, os governos do PT, né, os governos de Lula e Dilma, eram governos mais populistas que pautavam sua atuação em um governo de bem-estar social. E para isso eles faziam diversos investimentos públicos, né, tanto em empresas públicas quanto em ajudas financeiras à população. Então eles, por exemplo, atitudes como Bolsa Família, Fome Zero, esses programas sociais de ajuda, né, de assistencialismo à população. Isso é um governo populista. Já os governos liberais ou neoliberais, eles não vão ter essa prática. Pelo contrário, eles vão buscar cada vez menos ter gastos públicos, né, ter investimentos públicos. Eles vão priorizar a iniciativa privada, as privatizações das empresas públicas e a diminuição dessas taxas dos impostos sobre a iniciativa privada. Então, só para a gente concluir aqui e dar uma discussão aí nos comentários também, neoliberalismo e a pandemia atual, um choque tanto. Nós sabemos que atualmente o governo do Jair Bolsonaro, ele tem como ministro da economia o senhor Paulo Guedes, que é um neoliberal de carteirinha, né? Ele se identifica como neoliberal, inclusive disse, né, que ele é filiado, né, à escola de Chicago, aos Chicago Boys. E esse governo, então, ele tem uma visão neoliberal da economia. Então, o que o presidente pretende a longo prazo para o Brasil é uma diminuição do Estado, um enxugamento da economia e privatizações de empresas públicas. É o que o governo tem tentado fazer. E aí, dentro da pandemia, começou uma indisposição do governo com a população, porque ele se viu forçado devido às consequências da pandemia, de não poder gerar aglomerações, impor uma série de regras aos comerciantes, né? Então, como é que um Estado neoliberal coloca entraves para os comerciantes, né? Isso já é um choque inicial aí. Depois você tem um verdadeiro fechamento do comércio e o que gera mais insatisfação do ponto de vista de um governo neoliberal tendo que mexer de fato na economia e em como as pessoas praticam, né, os seus comércios, né? Então, a aprovação de leis que fecham comércios, que fecham, enfim, restaurantes, bares, toda uma série de comércios afetados por essas atitudes que são necessárias diante da pandemia. E, por fim, o pior de tudo, a necessidade de criação de um sistema de renda mínima ou auxílio emergencial, no qual o governo vai disponibilizar uma certa quantidade de dinheiro para todos ou uma grande maioria da população. Isso é o auge do choque que a pandemia gera no governo, um governo neoliberal, tendo que ter atitudes de um governo que não é neoliberal, né? Então, isso faz com que a situação atual da pandemia, ela impacte diretamente no governo e faça com que esse governo, que se pretende neoliberal, não consiga executar seus planos, pelo menos por hora, porque ele precisa fazer uma transmissão de renda para a população, uma transmissão direta de renda para a população, porque senão a população não tem o que comer, né? As pessoas não podem trabalhar, perderam seus empregos, têm que ficar em casa e o governo teve que assumir esse gasto. E atualmente uma das questões políticas mais complicadas dentro do governo é essa discussão, né? Em torno de, por um lado, ter que ajudar a população e, por outro, pretender ser um governo neoliberal que pratica uma economia mais enxuta. Então é isso, gente, o que nós tínhamos para hoje.
Lembrando que a chamada, a frequência vai estar aqui nos comentários e no link, na descrição do vídeo. Então, vocês não se esqueçam de preencher. Era isso e até a próxima semana. Valeu!